Bom dia, meus caros, salve Maria, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa meditação do dia de hoje. No dia de hoje, vocês veem, estamos aqui em ambiente um pouquinho diferente do que costumamos gravar as meditações, porque neste início de Semana Santa eu estou em missão e não deixaremos, mesmo estando fora, de fazer a nossa reflexão do dia de hoje. Santo Afonso de Ligório, no dia de hoje, o domingo de Ramos, ele nos traz uma reflexão muito específica a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém e de como nós devemos olhar para esta entrada de Jesus em Jerusalém de modo concreto na nossa vida. Porque às vezes, quando lemos os textos dos Santos Evangelhos, corremos o risco de apenas rememorar, recordar algo que ocorreu no passado, algo que aconteceu no passado, e não trazemos isso para o concreto da nossa vida. Então, meus caros, no dia de hoje, nesta meditação de Santo Afonso, o que ele faz? Ele pensa a cena da recepção de Jesus dentro da cidade santa de Jerusalém, a partir da nossa própria vida. Nós também, na nossa vida, aclamamos Jesus nos momentos em que temos uma oração mais intensa, nos momentos em que nós temos uma certa, digamos assim, um certo fervor, uma certa facilidade para as coisas de Deus, nós nos empolgamos e aclamamos Jesus também na nossa vida, dizendo Hosana ao filho de Davi. Mas com a mesma facilidade com que aclamamos Jesus, também nós, na nossa vida, vamos gritar em algum momento: solte Barrabás, crucifica-o. Essa é a reflexão que Santo Afonso traz. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Por acaso foram os judeus, foram os sacerdotes que os entregaram? Será que a morte de Jesus ela se deveu apenas àquelas circunstâncias históricas que ocorreram lá no passado? Não. A morte de Jesus, ela se deve, sobretudo, aos meus pecados, aos seus pecados. Quem matou Jesus, quem levou Jesus ao patíbulo infame da cruz, foram os seus pecados e os meus pecados. As mesmas bocas que aclamam o Filho de Deus triunfalmente entrando em Jerusalém serão aquelas bocas que irão pedir para soltar um ladrão, que irão pedir para crucificá-lo, que irão zombar e blasfemar do Filho de Deus. Então, que nesta Semana Santa que se inicia, pensemos nisso, na nossa própria vida, pensemos nos nossos próprios pecados que crucificam a Cristo. Todo pecado é um não a Deus, todo pecado é uma negação daquilo que Deus nos convida e deseja para a nossa vida, porque Ele sabe que é o bem para nós. E a cada vez que nós recusamos a bondade de Deus, que nós recusamos o amor de Deus, nós o estamos crucificando de novo. É a nossa ingratidão e a nossa infidelidade que crucificam o nosso Senhor. Assim Santo Afonso coloca na meditação do dia de hoje. E como ponto concreto para a nossa conversão, procuremos nesta Semana Santa fazer companhia a Jesus no Calvário. Procuremos fazer companhia a Jesus que é entregue, a Jesus que é preso, que é amarrado, que é açoitado, que é cuspido, que é batido, que é blasfemado. E pensemos que também nós, no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós também vendemos Jesus como Judas vendeu. Nós vendemos Jesus por um prazer momentâneo. Nós trocamos Jesus na nossa vida por um gosto pessoal. Às vezes por uma viagem, às vezes pelo nosso sono, às vezes pelo nosso conforto. Nós vendemos Jesus por muito menos que 30 moedas.
Pensemos que assim como os sacerdotes tramaram para matar Jesus, também nós tramamos, nós mentimos para nós mesmos para poder tirar Jesus da nossa vida, sempre tendo uma desculpa para achar, sempre tendo alguma consideração a fazer, dizendo que Deus entenderá, que Deus sabe da nossa boa vontade. Como Judas vendeu Jesus, nós o vendemos. Como os sacerdotes tramaram para matá-lo, nós tramamos também para retirá-lo da nossa vida, para não viver em amizade com ele. Como os apóstolos que viram a sua glória, o seguiram, o viram curar, ressuscitar, pregar e ensinar, e depois fugiram de medo, também nós, diante das adversidades, diante dos problemas, quantas vezes fugimos de Jesus e preferimos resolver as coisas do nosso jeito, dentro da nossa segurança, dentro do nosso meio de resolver as coisas. Então, nesta Semana Santa, quando meditarmos na Palavra de Deus, quando meditarmos nos Evangelhos que ouviremos nesta Semana Maior, sigamos o conselho de Santo Afonso de nos colocar dentro da cena do Evangelho e entender que o mal que fizeram a Jesus, ele segue sendo feito a cada vez que nós não somos suficientemente fiéis. Façamos uma das orações de Santo Afonso, não a oração específica que ele escreveu para este dia, mas uma outra oração que Santo Afonso também faz, pode ser usada para o dia de hoje, que é uma espécie de ato de contrição, para que a gente possa começar bem este tempo. Senhor meu Jesus Cristo, eu sei que tenho merecido 1000 vezes a pena do inferno, não merecia salvação, não merecia a vossa amizade, mas sabendo que sois Rei de amor e que não repelis aqueles que querem verdadeiramente vos amar, eu vos digo, Senhor, eu quero vos amar, eu não quero mais o pecado. Maria Santíssima, minha mãe, que sofrestes com vosso Filho Jesus, alcançai-me esta graça do vosso Filho. Senhor Jesus, olhai para as dores de vossa mãe e não as despreze. E pelas dores de vossa mãe, salvai. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma Semana Santa fecunda na nossa vida. E eu espero por vocês na meditação de amanhã. Fiquem com Deus.